Neste segundo domingo do mês de maio, celebrando o sexto domingo da Páscoa, comemoramos o Dia das Mães. Rezamos especialmente esta Santa Missa pelas mães, pedindo pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, as graças e bênçãos dos céus sobre as nossas mães. Em Jesus Cristo, o justo que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. So
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Oremos. Deus Todo-Poderoso, dai-nos celebrar com fervor estes dias de júbilo, em honra do Cristo ressuscitado, para que nossa vida corresponda sempre aos mistérios que recordamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos, unânimes, o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria
para que recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles, apenas tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhes as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos ao seu nome glorioso. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos ao seu nome glorioso. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos ao seu nome glorioso. Ai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus como são grandes vossas obras. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos ao seu nome glorioso. Toda a terra vos adore com respeito, e vivei todas as obras do Senhor, e proclame o louvor de vosso nome, seus prodígios estupendos entre os homens. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos ao seu nome glorioso. O mar ele mudou em terra firme, e passaram pelo rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor, Ele domina para sempre com poder. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos ao seu nome glorioso. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar, vou contar todo o bem que Ele me fez. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou, não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos ao seu nome glorioso. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vô-la pedir. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Então, se em alguma coisa fordes difamado, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso procedimento em Cristo. Pois será melhor sofrer praticando bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando mal. Com efeito, também Cristo morreu, uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu a nova vida pelo Espírito.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no Pai, e vós em mim e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nos 3 primeiros domingos do tempo da Páscoa, acompanhamos a dificuldade que os discípulos tiveram para crer na ressurreição. E os evangelhos descreveram as aparições de Nosso Senhor. Jesus, depois da sua paixão e morte de cruz, aparece ressuscitado para que os discípulos creiam que Ele ressuscitou, que Ele está vivo no meio de nós. Depois das 3 primeiras semanas da Páscoa, nós começamos a viver um período de preparação às solenidades da ascensão de Jesus aos céus e a solenidade de Pentecostes. Os textos bíblicos, precisamente o texto do Evangelho, eles estão indicando essas 2 solenidades. Eu digo estão indicando porque nós precisamos considerar o contexto litúrgico para fazer a interpretação do motivo pelo qual a Igreja está proclamando os textos que estamos ouvindo. Porque o contexto do texto é um contexto de despedida de Nosso Senhor
trata-se da despedida antes da sua paixão e morte de cruz. Quando a igreja resgata esses textos, no contexto da liturgia, ela está indicando que nós estamos nos preparando para a despedida. Vamos nos despedir de Cristo, porque Ele voltará para o Pai e com o Pai permanecerá até a hora derradeira da história, quando Cristo voltar em poder e glória para estabelecer definitivamente o reino de Deus. No texto de hoje, Jesus está oferecendo uma palavra consoladora aos discípulos. Jesus diz: não vos deixarei órfãos. E Jesus assegura: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro defensor. Jesus está indicando para os discípulos que o Espírito Santo será derramado sobre os corações e, fortalecidos pelo Espírito, eles irão continuar no mundo a obra de Cristo. Eles não estarão sozinhos, o Espírito Santo estará com eles. Olhando a história da salvação, nós constatamos que Deus nunca deixou o homem sozinho. A partir da criação, Deus criou o homem e a mulher. Deus sempre acompanhou a sua criatura. Quando o homem e a mulher estavam no jardim, no paraíso, Deus caminhava, passeava no jardim. É a presença de Deus na vida da pessoa. Depois, quando o homem e a mulher, pelo pecado, foram expulsos do paraíso, Deus continuou acompanhando o homem e a mulher. Deus constituiu o seu povo através de Abraão. Deus foi acompanhando os passos de Abraão. Deus também acompanhou o povo através de Moisés e outras figuras do Antigo Testamento que indicam a presença de Deus na vida do seu povo. Contudo, a presença de Deus mais marcante na história da salvação é a encarnação do Verbo, quando o próprio Deus veio ao encontro da humanidade e caminhou entre os homens. Voltando para o Pai, Jesus e o Pai enviam o Espírito Santo. Deus agora não é mais um companheiro, alguém que está ao lado do homem caminhando com ele. Deus agora está dentro do homem. Disse Jesus que o outro defensor seria enviado, o Espírito Santo, e ele permaneceria dentro de nós. Deus está intimamente unido a nós. Nós carregamos na nossa alma o próprio Deus. Pelo batismo somos templos do Espírito Santo. Deus está profundamente unido a cada um de nós. Portanto, o texto do Evangelho é um verdadeiro texto de consolo para nós. Nós não estamos sozinhos, abandonados neste mundo. Deus está conosco. Ele está dentro de cada um de nós. Nós buscamos Deus fora, mas Deus está dentro de cada um de nós. Ele mora em nós. Nós somos templo de Deus. Não estamos abandonados, esquecidos neste mundo. Ainda que nós, às vezes, tenhamos a sensação que Deus se esqueceu, que Deus nos abandonou, que Deus fechou os seus olhos, que Deus está indiferente, surdo à nossa oração. Ele está no nosso interior. Ele está conosco e Ele vem em auxílio da nossa fraqueza, nos fortalece, nos anima, nos encoraja. Ele ilumina o nosso caminho para que consigamos vencer os desafios. Na primeira leitura, nós continuamos com a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. A leitura que hoje ouvimos descreve a missão do diácono Filipe. O diácono Filipe foi enviado a uma cidade da Samaria. Samaria era uma região mal vista pelos judeus. Quando São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, descreve Filipe evangelizando uma cidade da Samaria,
São Lucas indica que o Evangelho deve ser comunicado a todos, inclusive aqueles que são mal vistos, aqueles que são considerados pagãos. O Evangelho deve ser proclamado a todos os povos. Seguindo com a leitura do texto, acompanhamos as ações do diácono Filipe. O diácono Filipe pregava a palavra, expulsava os maus espíritos, curava os paralíticos e aleijados. São gestos próprios do discípulo de Cristo. Não são gestos propriamente de Filipe, são gestos de Cristo através de Filipe, pois a comunidade cristã recebeu a missão, revestida pelo Espírito Santo, de prolongar na história os gestos de Cristo. Filipe está fazendo o que Jesus fez. Filipe, como membro da comunidade cristã, está prolongando na história a obra de Cristo. O que Filipe está realizando é o que todos nós devemos realizar. Nós também devemos levar a palavra de Deus. Nós também devemos curar os paralíticos e aleijados. Nós também devemos expulsar os maus espíritos. É verdade, nós não temos a faculdade para exorcizar ninguém. Essa faculdade é dada pelo bispo a um determinado sacerdote que exerce na diocese a missão de ser aquele que, em nome da igreja, vai expulsar os maus espíritos. Sim, mas todos nós podemos expulsar outros espíritos maus que estão presentes no meio de nós. E os maus espíritos precisam ser exorcizados primeiro da nossa própria vida, expulsando os maus espíritos do nosso coração, expulsando os maus espíritos do seio da comunidade. Nós devemos afastar todo o mal. Os maus espíritos são os males que estão presentes entre nós. Depois, o diácono Filipe curava os paralíticos e aleijados. Alguns recebem do Espírito Santo o dom de cura, rezam por aqueles que estão enfermos e eles recuperam a saúde. Talvez nós não tenhamos recebido de Deus este dom, mas nós podemos também levar aos irmãos a cura. Através de uma palavra, o coração pode ser transformado. Aquele coração que estava dominado pela tristeza, pelo desespero, pela angústia, a partir de uma palavra, que é a palavra de Cristo que sai dos nossos lábios, a vida da pessoa é transformada. O seu dia é iluminado pela luz de Cristo que foi levada por nós. Nós devemos ser na vida dos irmãos, como membros da comunidade, a presença do Cristo que cura. Na segunda leitura, o texto proclamado é da carta de São Pedro, primeira carta de São Pedro. São Pedro diz aos cristãos: pois será melhor sofrer praticando o bem, se for a vontade de Deus, do que praticando o mal. O contexto da carta é o contexto da perseguição. Os cristãos começam a viver a experiência da perseguição. E São Pedro encoraja os cristãos a não terem medo de praticar o bem. Praticar o bem é sinônimo de testemunhar a fé cristã. Quando nós nos comprometemos em viver o Evangelho, em algum momento seremos incompreendidos. Vamos sofrer os males que são fruto da resistência que o poder das trevas tem ao Evangelho. No mundo nós encontramos resistência aos valores do Evangelho, mas nós não devemos ter medo de praticar o bem. Segue São Pedro dizendo: pois será melhor sofrer praticando o bem do que praticando o mal. Quando nós sofremos neste mundo porque praticamos o bem, isso é motivo de alegria. Bem-aventurados os que são perseguidos, caluniados, injuriados por causa do meu nome. Ao contrário, quando nós sofremos neste mundo porque praticamos o mal, esse sofrimento que nós vivemos já neste mundo porque praticamos o mal, ele se perpetuará por todos os séculos. Porque praticando o mal, nós não iremos entrar nas alegrias do céu. Portanto, viveremos eternamente os sofrimentos. Já vivendo a expectativa da ascensão de nosso Senhor aos céus
e no derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, a liturgia do sexto domingo recorda que nós somos templos vivos do Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos. Revestidos pela força do alto, nós devemos viver como membros do corpo místico de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós devemos ter esta presença que perpetua na história as obras de Cristo. E não devemos ter medo de viver o Evangelho. Porque mesmo que nós, porque vivemos o Evangelho, sofremos os males neste mundo, um dia receberemos de Deus a recompensa. Que Deus nos ajude a viver como verdadeiros membros do corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. Creio em Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir ajudar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, cheios de confiança na promessa de Jesus de enviar o Espírito Santo aos seus apóstolos, supliquemos a Deus Pai que o envie à sua igreja, dizendo com fé: Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos bispos que confirmam a fé da igreja, pelos presbíteros que apacentam os fiéis e pelos diáconos que exercem a caridade, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos fiéis que anunciam Jesus Cristo, pelos que foram batizados adultos e pelos que vão ser confirmados nestes dias, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos leitores que proclamam a palavra, pelos acólitos que servem ao altar e pelos salmistas que louvam o Senhor, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Por todos os que trazem Deus no coração, pelas religiosas de vida contemplativa e por aquelas que cuidam dos mais pobres, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos que abrem o coração ao dom do Espírito, pelos que sabem dar a razão da sua esperança e por esta comunidade paroquial que adora Cristo, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos aniversariantes Marina Valentim, Valdir e Jesuíno, pelos enfermos Renata Correia, Daiane de Fátima e Luzia Lopes Fogaça, pelos familiares de Luiz Fogaça, falecido há 7 dias, que recebam de Deus o consolo e a paz, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelas mães, neste dia, comemorando o Dia das Mães, suplicamos a Deus pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus, as graças e bênçãos dos céus sobre as mães, que elas recebam de Deus a saúde, a proteção e a paz, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Deus, Pai de misericórdia, que destes a estes vossos filhos a graça de reconhecerem os que os amais, enviai-nos do céu o vosso Espírito, para que seja nosso defensor e nosso guia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. As
grão que morrera no seio do chão, renasce no trigo, tornando-se pão. A uva amassada, pisada, moída, e surge no vinho o sustento da vida. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. O pão e o vinho são hoje memória do novo Cordeiro na sua vitória. Sinais da aliança da terra dos céus, do corpo e do sangue do Filho de Deus. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. Apanhe que ficamos também nossa vida, no chão que pisamos na guerra corrida, os campos da terra, por nossos divados, se tornem o corpo do ressuscitado. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Subam até vós, ó Deus, as nossas preces, com estas oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa bondade, correspondamos cada vez melhor aos sacramentos do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação e, destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas.
verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, o vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reunir o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai a nossa oferenda ao Senhor. Na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé, Salvador do mundo, salvai-nos, nós que nos libertastes pela cruz e celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu,
E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Judas Tadeu e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo o Papa Francisco, o nosso Bispo Gorgônio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos do vosso Filho, Luís Fogaça, que chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição, no dia em que Ele ressuscitar os mortos, tornando o nosso pobre corpo semelhante ao seu corpo glorioso. Concedei-lhe a graça de contemplar a vossa face. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, especialmente aquelas mães cujos nomes estão anotados na folha de intenções desta Santa Missa. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, quando enxugardes toda a lágrima dos nossos dons. Então, contemplando-vos como sois, seremos para sempre semelhantes a vós, e cantaremos sem cessar os vossos louvores. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa
males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, que permaneça convosco para sempre. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Como eu
Vocês, meus amigos, se fizerem os que vos mando, vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós, se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que pela ressurreição de Cristo nos renovais para a vida eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundir em nossos corações a força desse alimento salutar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que nos tocar, Senhor. De 19 a 27 de maio, teremos a novena ao Espírito Santo em preparação à solenidade de Pentecostes. Então, sexta-feira, começa na sexta-feira, dia 19, a novena. De segunda a sexta, a missa será celebrada às 19h30, sábado e domingo às 19 horas. Convidamos a todos para participar conosco da novena em preparação à solenidade de Pentecostes. Então, de 19 a 27 de maio. Então, a partir de sexta-feira, nós vamos iniciar esta novena em preparação à solenidade de Pentecostes. Terça-feira, dia 16, às 19h30, na Igreja de São Roque, Paróquia São Roque, teremos a ordenação diaconal do seminarista Tiago,
convidamos a todos para participar. Terça-feira, às 19h30, na Igreja São Roque, Paróquia São Roque. E recordo que toda quinta-feira temos na matriz a missa às 7 horas da manhã e durante o dia a adoração ao Santíssimo Sacramento até às 19h30, encerrando com a bênção do Santíssimo Sacramento. Próximo domingo, o domingo da caridade, a missa da caridade. Aqueles que puderem trazer 1 quilo de alimento não perecível, que depois será destinado às famílias necessitadas, atendidas pela Conferência Vicentina de nossa paróquia. E agora a pastoral familiar, através do casal Bruno e Kate, gostaria de oferecer às mães, nesta data comemorativa do Dia das Mães, uma mensagem homenageando singelamente a todas as mães. Nada é mais forte, nem mais especial, tampouco genuíno, intenso e incondicional que o amor e o carinho de uma mãe. Ela é um anjo de Deus que existe para nos mostrar o melhor caminho, a essência do saber cuidar da família que protege com todas as forças. Mãe existe para iluminar, e o seu brilho acalenta, abraça e conforta, segura e aumenta o laço que a une aos seus filhos. Não existe gratidão que possa compensar o seu esforço, dedicação, o que foi capaz de nos dar todos os dias, todas as noites, na saúde e na doença, nas lágrimas e nos sorrisos, desde sempre e para sempre. Mãe, amor maior que o teu, só o amor de Deus. Que o Senhor te abençoe e guarde os seus caminhos. Te amo, mãe. A Pastoral Familiar deseja um feliz Dia das Mães. A todas as mães, desejo um feliz e abençoado Dia das Mães. E também nós gostaríamos de entregar uma singela lembrança depois a todas as mães. Então, ao sair da igreja, eu estarei ali, à porta da igreja, entregando às mães uma singela recordação da nossa paróquia, que é o conjunto das nossas comunidades. A você, mamãe, entregar um singelo presente. É um batom, tá bom? Um batom chocolate. Bom, então as mães depois podem se aproximar, estarei ali à porta e faço questão de entregar a cada uma de vocês essa singela recordação que manifesta o nosso amor, o nosso carinho a vocês, mães. O Senhor esteja convosco. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Desejo a todos um bom dia, bom domingo e uma ótima semana. São belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia
Obrigado, hein? A minha bênção, Pai. Muito obrigada. É, isso aí também, né? Desce bem, bem. Desce bem. Gruda aí na. Deus abençoe. Deus abençoe muito. Opa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pela intercessão da bem-aventurada Maria, submissão do nosso Deus, também desta comunhão, abençoe, Senhor, os vossos filhos, que comemoram o dom da união de matrimônio. O Senhor renova do coração deles a graça do sacramento do matrimônio, para que se mantenham sempre unidos na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte o Senhor. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Parabéns, Deus abençoe. Deus abençoe. Parabéns. Obrigada. É.